Um exemplo de desrespeito às leis de trânsito. Para encurtar caminhos, há mais de um mês, motoristas destruíram uma parte da cerca do Parque da Cidade. E, apesar dos flagrantes, nenhuma providência foi tomada para evitar acidentes. O lugar é este aqui, em frente ao pavilhão do Parque da Cidade. As marcas na grama comprovam que o caminho é usado com frequência. Em poucos minutos no local, o repórter cinematográfico José Carlos Soares registrou motoristas usando o atalho. Este aqui não se intimidou com a altura do meio-fio. Essa situação se repete há pelo menos um mês. O Detran até que tentou bloquear a passagem com esses cones, mas eles foram afastados. E não bastasse isso, um outro pedaço de cerca foi derrubado para criar um novo caminho. A manobra é irregular e, na maioria dos casos, o objetivo é encurtar o caminho entre o parque e o setor de indústrias gráficas. Os carros que vêm pelo parque passam a 60 km por hora. Quem faz o gato entra lento na via e pode provocar um acidente. Segundo o Ricardo, que trabalha no posto ao lado, a situação piora quando tem engarrafamento. O risco de acidente é constante aí, que muitos camaradas vêm rápido, entendeu? Aí engarrafa, buzinada é direto aí, que os camaradas aí, tipo, quer fazer esse gato aí vê que tá o cone ali, desrespeita, pega o cone, tira. Nós até colocou um meio-fio um tempo atrás aí, mas ninguém respeita, aí esse gato aí é muito complicado. Outra infração bastante cometida neste trecho envolve os motociclistas. Também flagramos muitos deles cortando caminho pela entrada de pedestres. Em nota, o Detran informou que vai reforçar o policiamento no local, principalmente em horários de maior fluxo, e que vai substituir os cones por uma sinalização mais pesada para dificultar a remoção. Quem transita com veículos sobre calçadas e gramados comete infração gravíssima e pode receber multa de R$ 880 e 7 pontos na carteira. A Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer informou que a administração do Parque da Cidade já solicitou à Novacap o bloqueio da passagem irregular. Por meio de nota, a Novacap informou que no dia 20 de dezembro realizou os reparos no meio-fio do local que foi danificado e que ainda esta semana serão realizados os reparos na grade e estacas danificadas. A água é fundamental para a preservação do ser humano na Terra, mas nós não estamos sabendo usar esse recurso e o pior, ela pode acabar. Em tempos de crise hídrica histórica aqui no DF, o desafio, segundo especialistas, é diminuir o desperdício na irrigação e encontrar soluções criativas para economizar no consumo. Bombeiro e inventor, o Josemar bolou um sistema que reutiliza a água da máquina de lavar automaticamente. Vendo a necessidade que as donas de casa também têm de fazer o reaproveitamento da água da amaciante, que é feito de forma manual. E tendo em vista também o racionamento que já está aí visível hoje e os efeitos estão sendo muito críticos. A invenção já tem até cliente, a cunhada dele, e ela garante que a novidade derrubou a conta d'água. Olha, eu já cheguei a pagar aqui em casa R$ 180. Agora eu estou pagando a taxa mínima, que é R$ 60. Moradores de Brasília, os dois sofrem com a falta d'água. A capital do país enfrenta hoje a maior crise hídrica da história. Pode até não parecer, mas a água não é infinita. Na verdade, ela faz parte de um ciclo. Depois da evaporação, uma parte das nuvens vira chuva. Do que cai, uma porção se infiltra no solo e ajuda a formar os lençóis freáticos. Já uma outra parte da água da chuva escoa e alimenta lagos, rios, córregos, e o ciclo se reinicia. E esse movimento é contínuo. Então isso é o ciclo, que é a água. Então a gente pode dizer que a água que tem no planeta Terra, ela é finita, é o mesmo volume de água que está circulando continuamente. Daí a necessidade de não desperdiçar água. Na capital do país, existem 308 nascentes catalogadas. Pontos como esse, que dão origem a ribeirões, rios, represas. Só que nem todas essas nascentes têm condições perfeitas hoje. Nesse parque que fica no coração de Brasília, a gente encontra esse cenário ideal. E que cenário é esse? Uma nascente, como essa aqui atrás de mim, rodeada por muita mata. Essa relação é fundamental, não só para preservar as nascentes, como também os rios. Apaixonado pela natureza, esse ambientalista estuda o assunto há mais de 20 anos e costuma dizer que água se planta, ou seja, ela é a base de tudo. Quando a gente retira a floresta e planta milho, planta soja, planta cana,
a gente colhe aquilo. 8 meses fica solo descoberto. Então uma chuva de 50 milímetros em 1 hora, boa parte dela se perde, corre superficialmente, carrega solo para os rios, então tampa, aumenta, diminui a calha dos rios e não infiltra no solo, não abastece as nascentes. A gente perde essa água. Quando era floresta, não perdia. No mundo, 60% da água é usada na irrigação, para produzir alimentos. 15% vão para a indústria e outros 15% para o abastecimento humano. Outros usos ficam com 10%. Sistemas de irrigação mais eficientes, que usem menos água, né? E que consiga a máxima produção de alimentos. Tem que bater nessa tecla de reduzir o consumo, de diminuir o tempo do banho, de diminuir todas essas ações que se falam cotidianamente, que a gente ouve nas rádios, ouve nas TVs, deve ser ainda mantido isso, porque a gente ainda usa muito mais água do que seria necessário. E vamos ver quais locais passam pelo racionamento nesta quinta-feira. Nas regiões abastecidas pelo reservatório de Santa Maria estão sem água setor de indústria e abastecimento, setor complementar de indústria e abastecimento, setor de oficina sul, Cruzeiro Velho, Parque Sul, Cidade Estrutural e condomínios do Jardim Botânico. Nas regiões abastecidas pelo reservatório do Descoberto, somente Taguatinga Norte fica sem água hoje. Nos sistemas isolados e pequenas captações, São Sebastião nos bairros Bela Vista, Morro da Cruz e Residencial do Bosque e na Fercal, na comunidade Bela Vista. Mais informações sobre as áreas afetadas, facebook.com/repórterdfebc. Pode haver instabilidade nas regiões que sofreram o racionamento ontem. E o volume do reservatório do Descoberto em alta registra 31,5%. O de Santa Maria, também em alta, registra 30,8%. Vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima nessa madrugada foi de 19 graus. A máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia de 95% a 60%. E o tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nós vamos acompanhar agora ao vivo, com auxílio das câmeras do DR, como está o trânsito na cidade. Na tela a gente vai acompanhar agora imagens da EPNB ali na altura do Riacho Fundo. Trânsito fluindo normalmente neste horário por lá. E a seguir, saiba como lidar com a invasão de insetos comum nesta época do ano. Não saia daí, a gente volta já.